Aqui a gente tem uma estrutura fantástica, eu gostei muito dessa figura porque ela mostra muito bem a anatomia. Quando a gente trata doenças ao redor do quadril dos adolescentes, uma das primeiras coisas que vem à cabeça do ortopedista pediátrico é a epifisiolise. Epifisiolise é o deslizamento da epífise femoral capital. A gente sabe que a cabeça do fêmur ela está contida dentro do acetábulo e quando acontece esse deslizamento é o colo do fêmur que se desloca, uma vez que a cabeça do fêmur está contida dentro do acetábulo. Aqui a gente tem uma estrutura muito querida pelos ortopedistas, que é a placa de crescimento. É aqui que acontece o problema da epifisiolise. Lembrando que essa é uma característica de adolescentes, na grande maioria das vezes são garotos com sobrepeso, outros são garotos longilíneos, que são aqueles muito altos e magros, mas uma coisa importante é que esta doença ela dá dor irradiada na face média dos joelhos. Não é infrequente quando a gente tem um deslizamento da epífise femoral capital, o indivíduo chegar para o ortopedista pediátrico com radiografia e ressonância do joelho. Mas é mandatório, todos nós sabemos, que quando existe alguma alteração do quadril pediátrico, a dor irradiada acontece no joelho. Portanto, quando esse menino chega com dor no joelho, o quadril deve ser investigado. E quando a gente fala de epifisiolise, a gente está trabalhando com esta estrutura, a epífise femoral. Uma estrutura importante porque faz parte da articulação do quadril, é uma articulação de carga muito importante na marcha, no movimento de sentar, de andar. E quando a gente tem uma lesão da placa de crescimento, a gente tem uma descontinuidade da relação anatômica entre o colo do fêmur e a epífise femoral. E aí a figura mostra para nós, eu tenho aqui um template que eu gosto muito, faço uso disso bastante nas nossas aulas, que é o colo do fêmur e a epífise. O que acontece nos pré-deslizamentos é um alargamento da placa de crescimento, por isso que quando a gente tem uma alteração aqui, a gente nunca faz exame do quadril, a gente faz exame da bacia, porque o quadril contralateral ele nos ajuda sobremaneira. Porque eu comparo do outro lado se existe um alargamento da placa de crescimento, se existe um deslizamento dessa estrutura. Aqui a gente vai fazer um close para mostrar para vocês que o alargamento da placa de crescimento ela pode ser observada do outro lado e se existe deslizamentos leves, a gente sempre observa na radiografia de frente e na radiografia em RAM, que é o Lauenstein. Então o raio-x ele funciona em grande parte das vezes. Eventualmente a gente pede uma ressonância, mas a clínica é soberana e um raio-x de boa qualidade é suficiente. A gente faz a nossa suspeição baseado em sinais e sintomas, porque quando há um deslizamento da epífise femoral capital ou um pré-deslizamento, o paciente tem sintoma, a gente precisa tratar isso como urgência, porque se comporta como uma fratura epifisária, uma classificação de Salter-Harris tipo 1 ou 5, a depender daquele momento, mas evoluirá para um deslizamento. E quando isso acontece, aí a gente tem encurtamento, rotação externa do membro, a gente coloca o paciente sentado, faz a flexão do quadril e vê que existe ali um sinal importante. Essa é uma urgência ortopédica. Esse paciente precisa ser tratado de forma cirúrgica. Não há tratamento conservador para epifisiolise. Portanto, o paciente deve ir à emergência. Se ele tem acesso ao ortopedista pediátrico dele, ele deve ser avisado, porque aí a gente vai avaliar a criança, avalia as imagens, fecha o diagnóstico, mantém esse paciente em jejum, porque o quanto antes a gente precisa fazer o tratamento cirúrgico, de várias formas. Fazendo a fixação in situ, que é mantendo a cabeça como está, com o parafuso canulado, ou fazendo o nosso redirecionamento da epífise por acessos fechados ou abertos, eventualmente artroscópicos, mas o que é fato é, o tratamento da epifisiolise é cirúrgico, é uma urgência ortopédica, a gente precisa prevenir complicações e sempre lembrar o paciente que neste momento pode já existir ali uma lesão da vascularização da epífise, não necessariamente pelo tratamento cirúrgico, mas pelo trauma. Por mais que a gente consiga ali uma redução anatômica muito bem-vinda, o futuro dirá se haverá ou não sequelas, porque se existe lesão vascular antes do tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico não mudará isso e a sequela estará estabelecida. Mas isso aí é no nosso pós-cirurgia, na avaliação do consultório, na troca de curativos e nas radiografias subsequentes.
Paciente que opera de epifisiolise passa alguns meses sem botar carga nessa perna e aí o futuro dirá como será a mobilidade desse quadril. Essas são informações importantes. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e nos siga nas outras redes sociais.